comento que não tem erro no digital, tem aprendizado. Sim, sim. Então, se eu investir R$ 1.000 e R$ 500 eu descobrir que não dá certo em tal campanha, em tal estratégia, eu não rasguei R$ 500. Desde que eu não cometa mais esse erro, porque daí se eu sei qual o buraco que eu pisei, exatamente qual buraco que eu pisei, eu nunca mais vou pisar nesse buraco, ou seja, eu economizo R$ 500 em toda a estratégia que eu fizer. Dinheiro no bolso não é só sobre ter as melhores estratégias, é descobrir o que dá errado e ir eliminando, porque daí a gente fica cada vez mais próximo do acerto. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dário Pereira, sou diretor aqui no Grupo Dap Engenharia e hoje está conosco o David Scalcon, da V4 Company. Fique à vontade, David, para se apresentar para o nosso público. Tá bom, obrigado, Dario, pela oportunidade. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. Realmente estar junto contigo, um parceiro tão importante que é o Grupo DAP para a V4 Company. Eu sou o David Scalcon, sou sócio executivo de uma das unidades das mais de 260 franquias da V4 Company, e hoje eu estou à frente, eu lidero o time de operação e o time de vendas também. Bacana, bacana. Está contigo aqui, David. Como você falou, a gente é parceiro aí, a V4 atende o Grupo DAP já há um tempo. E até agradeço o Iago aí, o pessoal do tráfego também. Cara, é muito bacana, o time atende a gente muito bem, a gente vem com um projeto aí, vem sempre vencendo barreiras, né? A gente sabe, o Grupo DAP atende também os clientes e eu penso assim, problemas nós teremos todos os dias, né? Agora um parceiro, cara, você vai diferenciar ele de um fornecedor quando você vê que ele levanta a mão e abraça o problema e fala assim, ó, bom, isso aqui deixa com a gente que a gente vai... esse eu acho que é um diferencial da V4, também a DAP carrega isso no cerne aí, porque, cara, nós somos uma empresa de engenharia, então, cara, qual projeto que não vai ter um tipo específico de problema ou algo do tipo, mas a gente sempre tenta, né, pegar isso, é claro, você vai pegar de aprendizado para que não aconteça nos próximos, mas pode ser que aconteça um diferente, mas o Grupo DAP sempre está ali para resolver, e a V4 também eu vejo que, cara, tá muito parceira mesmo. Bacana. Nesse sentido. Bom, o Dapcast aqui tem a missão de levar o conteúdo para o pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de marketing, sobre crescimento, sobre a indústria, né? Sobre tecnologia também. E eu sempre dou oportunidade às pessoas aqui a se apresentar, contar um pouco da sua história, porque nem sempre você foi aí diretor, né, da V4, aí, da parte da sua franquia. E eu teve uma caminhada aí e eu dou oportunidade para a pessoa falar um pouquinho aí. Fique à vontade aí para contar a sua história aí. Em cima até da parceria que você comentou, a gente também fica muito feliz com essa parceria, porque eu sempre falo, é um projeto a 4 mãos. Sim. Não é fácil gerar resultado na internet. Se fosse fácil, tava todo mundo rico. Exatamente. Não é fácil, não é fácil. É trabalho duro, de persistência, de resiliência, de encontrar problema, resolver, encontrar problemas novos. E hoje a nossa parceria é muito a 4 mãos mesmo, a gente trabalha junto e a parceria ela vai evoluindo, porque a gente vai tendo problemas novos. Então a parceria vai sempre melhorando cada vez mais, né? Sobre a minha história, eu trabalhei na indústria também. Bacana. Eu trabalhei na Florença Imóveis, uma fábrica de móveis de alto padrão lá de Flores da Cunha, uma cidade da Serra Gaúcha de 30 mil habitantes, e eu trabalhava em centro de usinagem. Aí eu fui para o marketing, aí me apaixonei pelo marketing digital, fiz uma cadeira na faculdade, e em 2020 eu entrei numa franquia da V4 Company, uma franquia estava iniciando, estava faturando seus 9, 10 mil reais por mês. Iniciei como gestor de tráfego dentro da V4 Company, depois fui account, que é a função que o Iago vem fazendo hoje, fui head, fui supervisor de time. Na época nem tinha muito a estrutura de gestor de tráfego, account, a gente fazia de tudo. Em 2020 era tudo mato, né? E aí eu fui supervisor desse time, depois fui nomeado sócio da empresa, e aí a gente foi evoluindo, até que eu tive a oportunidade de ter a primeira JVP, que é uma Joint Venture,
onde a matriz ela se torna sócia junto com uma unidade de uma outra filial, uma outra franquia. Então foi um Bacana. modelo completamente novo, a gente pode até falar mais disso. E aí em 2023 eu tive essa oportunidade. Então eu tive muita resiliência de gestor de tráfego. Eu percebi que muitas pessoas que passaram comigo não tiveram tanta paciência, porque o digital tem muito isso do imediatismo. Se em um ano eu não dupliquei, quadrupliquei o meu salário, não quadrupliquei o meu faturamento, o digital não é para mim. Então eu tive muita resiliência porque eu vim da indústria. E a indústria a gente sabe que não é tão simples assim mexer o ponteiro. A gente está com um navio, não está com uma moto. Então para fazer uma curva ela é mais complexo. Então essa resiliência eu peguei muito da indústria. Não fui um cara muito emocionado e agora tenho essa franquia que a gente acabou de ser premiado na Assembleia também. Legal. E graças a Deus a gente vem tendo ótimos resultados, muito por conta de ter ótimos parceiros como vocês, como outros parceiros que a gente tem, parceiros que querem crescer junto. Sim. E esse é o foco, a gente crescer junto, porque aí a parceria ela vai aumentando cada vez mais, né? A gente vai agregando cada vez mais valor para os clientes. Cara, isso é muito bacana, eu vejo assim, quando eu converso com o Iago, tudo, e ele é um cara também que tá sempre ali anotando, tá ouvindo e tal, porque imagina que na reunião a gente, é claro, né, tem todo um processo lá, a gente vê métrica, tudo, mas tem hora que a gente começa a falar sobre um assunto e são dados muito soltos, né? E aí daqui a pouco vocês têm que pegar aquilo e tipo assim, materializar em estratégia, né, pro digital. Uhum. E eu acho que o ouvir que vocês têm aí, né, essa capacidade analítica, né, e ouvir o que o cliente está falando, né, é muito bom. Porque assim, eu não sei fazer o que a V4 faz, tanto é porque, cara, eu nem quero, né? Uhum. Quero trazer um parceiro que a gente cresça junto. Mas eu sei do meu negócio. Sim. Né? Tem um colega meu que ele sempre fala que a gente é faixa preta no nosso negócio. Uhum. Se a gente for para outro, é faixa branca. Uhum. Então, isso aí, verdade. E a gente conhece do nosso negócio. Só que a gente precisa de outras pessoas que nos ajudem, é claro, né? No meio digital, né? A gente tem parceiros também da parte de... Teve aqui também o Thiago da Receita Previsível para treinamentos, né? A DNA de Vendas também teve aqui com a gente. Para treinar, né? E mostrar pra gente, ó, vocês conhecem do negócio, mas vocês não conhecem de mostrar esse negócio no digital. Uhum. Então, vamos junto ali, vamos resolver, né? Disso eu entendo, essa parte você entende também, né? Cara. E é muito bacana isso. E quando você falou dessa parte da franquia, quando eu fiz, né? Eu que tratei o negócio, acho que não foi contigo, foi com o Douglas. Douglas. Foi com o Douglas. Com o Douglas. E aí eu fui indo, falei, caramba, né? A gente contratou e ficou meio assim, falou, puta, pô, os caras são famosos, né? Mas será que vai resolver o nosso problema? A gente já tinha passado por várias situações e tal. Aí, quando começou a andar assim, aí o Célio que é da controladoria, falou, cara, eu não sei se os caras vão resolver nosso problema, mas que eles monitoram dados pra caramba, eles monitoram. Aí, a gente já tinha um trabalho aqui, cara, a gente tem aqui desde 2020, 2021, a gente veio nesse trabalho de monitorar dados e ver comportamentos, analisar padrões, mas assim, a gente nunca tinha feito de uma forma tão estratégica, né? Uhum. E aí juntou, né? Quando a V4 chegou, juntou e tá sendo uma experiência muito boa aí pra gente, cara. Bom. Hoje eu falo que o core business da V4 é encontrar esses indicadores, é olhar para dados. Porque o tráfego em si, uma campanha de Facebook e Google é só uma pontinha. Sim, Isso, sem menosprezar, mas qualquer pessoa vai ver um vídeo no YouTube e vai fazer. E eu sempre falo, o investimento que a gente faz nos canais não é para gerar venda. Claro que é também, mas o Google e o Meta, eles nos devolvem dados. E o que a gente faz com os dados que é o que muda o jogo. Eu até falo que eu acredito em Deus, o restante eu preciso de dados para acreditar. Sim. Então, o forte da V4 é realmente entender todos os dados, porque a partir disso a gente começa a tomar decisões. E aí não fica naquela subjetividade de eu acho isso. Não, tu vai achar a primeira vez, porque
Tu vai querer testar algo novo. A partir do momento que você coletou dados, não tem mais achismo. Não tem eu acho bonito ou feio, eu acho isso ou aquilo. Não ganha quem tem o maior poder de argumentação, quem tem o maior poder de influência, quem fala mais bonito, quem tem uma oratória melhor. Na verdade, quem decide para qual caminho seguir são os dados. Sim. Então, isso facilita muito. Parece meio óbvio, né? Vamos olhar para dados, mas por muito tempo o marketing foi o criativo bonito. O marketing foi algo que foi subjetivo. Será que está gerando resultado Se ou dava não? certo, o cara nem sabia o que que era. Nem- Falava, porque o cara é bom. Porque... Cara, hoje não. Ó, fez isso porque o CTR tá assim, isso daqui, isso exato. daqui. Qual é o gap? A quantidade de impressões foi essas, a conversão não tá boa. Eu consigo replicar também, ok? Se eu coletei dados, ok, agora eu quero escalar. Vamos supor, eu descobri que o meu custo por aquisição de vendas é R$100 e a minha meta esse mês é fazer 10 vendas. Eu tenho que investir R$1.000, é matemática. E eu sei exatamente o que eu fiz para ter um CAC, um custo por aquisição de cliente de R$100, eu vou replicar. E o grande ponto é, sem dados, você consegue gerar resultados sem dados. Isso não é um problema. Você só não consegue replicar. Você não consegue ver qual o caminho que você fez, encontrar o que você fez. Pontos em comum, os padrões, né? Em comum. E principalmente, Sim. Então, se eu investir R$1.000 e R$500, eu descobri que não dá certo em tal campanha, em tal estratégia, eu não rasguei R$500. Desde que eu não cometa mais esse erro. Porque daí, se eu sei qual o buraco que eu pisei, exatamente qual buraco que eu pisei, eu nunca mais vou pisar nesse buraco, ou seja, eu economizo R$500 em toda a estratégia que eu fizer. Dinheiro no bolso não é só sobre ter as melhores estratégias, é descobrir o que dá errado e ir eliminando, porque daí a gente fica cada vez mais próximo do acerto. E aí o acerto que eu falo é investir corretamente. Então, aquela coisa do CAC, o cara fala, o custo de aquisição é alto, tal. Cara, o que é alto, o que é baixo? Na verdade, o trabalho que a gente faz é o quê? Pagar e otimizar a verba, beleza? Mas o barato ou caro depende do seu retorno, depende do seu ROI. É isso aí. Depende do seu nicho, depende de um monte de coisa. Mas quando você começa a apurar dados e você vai... É uma melhoria contínua. É uma melhoria contínua. Você vai fazendo uma melhoria contínua nos dados e tal, e aí você chega num ponto que você fala, eu estou investindo tanto, eu estou tendo um retorno de tanto, a minha conversão é X, então bacana. Agora eu posso fazer isso para mais regiões, por exemplo, que a gente estava comentando agora. Então agora eu sei, né? É claro, marketing e vendas não é uma ciência exata, né? Mas você reconhece padrões de comportamento, de um monte de coisa, né? A águia anda com águia, não é isso que isso aí. o Wendel Carvalho fala? Então, você vê... Primeiro de tudo é nichar, né? Sim. Porque assim, quem faz tudo não faz nada. Então, tem que ter um trabalho também estratégico. A gente tá falando aqui de marketing, mas eu acho que a pessoa tem que ter o conhecimento, quem que é o pique, né? Quem que é o perfil ideal de cliente. Tem um trabalho ali que a empresa tem que fazer, porque se a V4 chega também e ela encontra um nível de maturidade muito baixo, ela vai ter que trabalhar um pouco para subir essa maturidade, para depois a gente começar a ver resultados. Exato. Não é? Exato. Não é assim, como você falou, todo mundo quer resultado no digital para ontem. E não é assim, né? Nem no tráfego pago você pode investir rios de dinheiro que vai ser um caça-níquel. Principalmente B2B. Sim, com certeza. É o que você falou de curioso aí, o que consome, cara. O que você investir no meta, cara, vai que nem um caça-níquel, entendeu? Sim. Você tem que tomar cuidado com isso. Impressão em massa, né? E como que você evita, né, esse caça-níquel que eu tô falando? Trabalhando de forma estratégica, né? Sim. Trabalhando com dados e vendo Sim. e apurando até saber qual que é o melhor investimento. Qual que é o maior retorno, qual que é o ROI desse investimento que a gente fez. Sei lá, eu estou investindo R$20.000, tá? Você investe R$20.000, mas espera aí, quantos MQL você teve e qual que é o ticket, né, desses caras? Sim. Se você converter paga. E qual que é a margem também? Qual que é a margem? Né? Que daí a gente está olhando o ROAS, né, o retorno sobre investimento em mídia, e a gente olha também para o ROI. É importante é melhor ter um ROAS de 2 com um produto que tem uma margem menor ou ter um ROAS menor com um produto que tem uma margem maior?
Então eu vou olhar para a margem também. A gente começa a olhar para o DRE. Sim. Porque senão a gente não coloca todos os produtos, todos os serviços num mesmo lugar e mensura tudo junto. Não, a gente vai criar, a gente estava falando anteriormente, criar um DRE, Sim. criar um funil para cada produto, nicho ali, né? E olha que legal. Gente, vocês estão assistindo aí, ó. Se não sabe o que é DRE, já vai lá no conteúdo com o Thiago Santana, que a gente falou sobre controladoria e ele deu uma aula sobre financeiro aí, tá? O demonstração do relatório do exercício aí, que o David está falando, ele é muito importante para quem, né, é empreendedor e tudo mais. E isso pode ser feito para marketing também. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que saber, né, o que você está investindo e os retornos que você está tendo e tudo mais. Uma coisa que a gente faz aqui, a gente fez, na verdade, no passado e hoje continua, a gente nichou, né, implementou o DRE, a gente vê qual que é o retorno e é aquela coisa, né, a gente tem frente de serviço que a margem é maior, só que a demanda é menor, né? Sim. Então, aí também tem o cara que é empreendedor, ele tem que conciliar as coisas, né? Sim. Ele tem que ver o que paga as suas contas, né? E o que vai te dar um retorno maior. Sim. Na verdade, tem serviços, gente, e aí, quem tá me assistindo aí que tem empresa, isso é um detalhe muito importante. Serviço com a margem maior, tá? Isso você mede no orçamento, mas de duas coisas. Ou ele pode te dar um retorno muito grande, ou ele pode te quebrar, tá? E o serviço com a margem menor, ele te paga as contas. Tá? Então, você tem que ter os dois, tá? Não dá para colocar todos os ovos numa cesta só, Não né? dá. Então, eu trabalho uma campanha, um investimento em mídia com um produto com um ticket mais baixo, com uma margem mais baixa, porque muitas vezes o lucro que é mais rápido, porque o ticket mais baixo não é 100% dos casos, mas tem uma curva, uma janela de conversão mais curta. Sim, você com consegue certeza. vender mais rápido Mais e um ticket mais alto. Então, ele, querendo ou não, ele financia o investimento para a campanha de ticket mais alto. Exatamente. Então, você consegue tratar das duas formas. E aí, claro, como a gente falou, eu preciso ter de uma forma bem consciente qual é a margem de cada um para eu entender qual que é o meu CAC-alvo. Sim, Qual que é o meu custo por aquisição de cliente que atinge o break-even. Eu quero, pelo menos para se pagar, eu preciso desse custo por aquisição do cliente. Aí a gente vai olhar todos os indicadores e entender, meu CAC não tá desejável aqui. Qual que é o problema? É de lead para MQL? De MQL para SQL? De SQL para venda? Qual que é a taxa de conversão? Qual que é a região? Qual que é a minha taxa de conversão? Qual a maior taxa de conversão? É na região A, B ou C? Qual é o produto? Eu começo a identificar N variáveis, de novo, olhando para dados, né? Dados. E uma coisa bacana que você tá falando aí, né, do break-even, né? Cara, tem muita gente, muita empresa que ainda não sabe o seu ponto de equilíbrio. Não sabe break-even. O contador sabe, mas o cara, dono da empresa, não sabe. É o contrário. Sim. O dono da empresa deveria saber e não o contador. Sim. Porque o contador, ele monitora dados que ou o seu sistema passa ou você passa para ele. Seja você lucro presumido, real, né? Ou o simples, que de simples não tem nada, mas seja... o que vai acontecer ali é que o contador, ele só vai pegar os dados da sua empresa. Sim. O que foi operacionalizado. Agora, o DRE gerencial, né? Você ter esse DRE gerencial, olhar para o break-even, isso é estratégico, gente. Isso é estratégico, tá? Isso não é contabilidade, não. Isso aí é estratégico mesmo. É trabalhar o financeiro, projetar a saúde da empresa e tudo mais. Sim. E até, por exemplo, o cara acha que marketing... eu não invisto em marketing é caro, tal. Beleza, tá. Trabalha sempre na pendura, né? Sim. Não tem uma previsibilidade. E também nem sabe o quanto de retorno, se ele investisse, né, o quanto de retorno ele teria. Aí ele fica preso naquela ideia antiga, né? Sim. Não, eu investi no digital, isso é besteira, eu vendo por indicação. 4 meses e não gerou resultado, vou parar, não é para mim. E eu sempre falo,
investir no digital, na verdade, tu tá criando uma empresa nova no digital. Sim. Ela não existe. Então, quando você criou a empresa, dia 1, quanto tempo gerou resultado? Quanto tempo atingiu o break-even? Você precisou ter um pavilhão, precisou comprar máquina, precisou contratar funcionário. O primeiro ano é duro, E no digital é a mesma coisa. Tu tá tendo uma infraestrutura digital, então tem uma série de questões. E não é só campanha em Facebook, Instagram, Google. Qual é o CRM de venda? E-mail marketing? Tem time comercial? De novo, é uma infraestrutura. Tem tecnologia? Sim. Tem tecnologia, então é uma infraestrutura digital que a gente precisa implementar e isso é muito trabalhoso. Por isso que é para poucos. Tem que ter uma resiliência ali acima da média, né? Muito. E na verdade, você precisa começar agora para ter resultado, para começar a ter as primeiras vendas, 3, 4, 5 meses. Claro, depende de cada nicho, depende de cada cohort, etc. Mas quem não fez isso sentiu na pandemia. Sim. Então, quem já tinha iniciado antes da pandemia, chegou na pandemia, estava mais estruturado. E mesmo assim apanhou, mesmo assim sofreu bastante, né? Todo mundo sofreu com isso. Então, isso é algo muito importante de iniciar, mas saber qual que é o meu break-even. Quanto tempo eu preciso, qual é o meu fôlego? Quantos meses eu tenho fôlego? Quantos meses eu consigo ficar embaixo da água? Sim. Então isso é muito importante olhando o DRE que a gente comentou, né? Sim. Eu acho que nós falamos muito de indústria 4.0 aqui no Dapcast, e um ponto que eu falo para a turma, gente, o marketing hoje utiliza muita tecnologia vindo dos pilares da indústria 4.0, né? Dados, né? Monitorar dados e tudo mais, né? No marketing é um pouco mais fácil que na indústria ou na manutenção, porque na manutenção, se você for colocar sensores IoT e tudo mais para você monitorar na manutenção preditiva, você vai ter que instalar um hardware, uma infraestrutura. No digital, você tem as plataformas que te fornecem. Sim. Já você tem que saber garimpar ali, saber, né? Sim. Ver ali o que aproveita e o que não, né? Sim. Mas você já tem isso, né? Na indústria é um pouco mais difícil. Mas esse processamento de dados, né? Computação em nuvem, IA, né? Trabalho com IA. Ontem a gente teve um Dapcast aqui com o Márcio, né? O Márcio Miranda, e ele falou muito a respeito das ferramentas de IA para vendas, né? Ele faz treinamento de vendas e ele tem 72 anos. Então é um cara muito antenado, tá à frente do seu tempo, né? Para a sua idade aí. E eu vi, né? O que ele passou pra gente, eu fiquei assim, falando, pô, correu atrás, ele fez a lição de casa, né? Muito antes que muita gente. Então, hoje, ele tá a tecnologia, assim, e ele mesmo falou, cara, se eu não ficar antenado, não estudar, a concorrência me passa. Sim. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Então, o cara tava lá na vanguarda e vem transformando isso com tecnologia. Sim. Então, a gente propaga aqui no Dapcast, às vezes, tecnologia, né, da indústria 4.0, as pessoas talvez assistem ou ouvem, né, e falam, isso aí tá muito longe, isso aí... Cara, não tá. Não tá. Isso aí é a realidade hoje. Se você for em qualquer feira, agora vai acontecer a Expo Mafia, agora acho que em março, maio. Cara, se você chegar lá na feira, você olhar as coisas que tem lá e as máquinas que já vêm, que já estão vendendo e tudo mais, isso aí já é realidade. O pessoal daqui da SMC, que tem tecnologia japonesa, já fala de indústria 5.0, cara. A gente... E o Brasil ainda está engatinhando. Mas uma forma do Brasil melhorar isso é o quê? Né? Investir em marketing, investir em growth, mas, cara, absorver informação. Pô, ouve um podcast, né? Leia um livro. Cara, absorva a informação antes para você saber aonde que você vai aplicar no seu negócio. Aonde que a tecnologia vai te trazer o retorno. Não é pensando em trazer tecnologia porque é bonito, porque não. É trazer tecnologia para falar assim, porra, isso aqui vai me dar tanto de retorno
e, sei lá, em 6 meses vai pagar esse investimento e depois eu só vou ganhar lucro lá com isso aqui. É ou não é? É isso aí. E tem que ter uma curadoria muito grande das informações. Eu percebo que hoje o digital, principalmente, é um excesso de informação muito grande, Muito grande. um excesso de novas IAs muito grande, e isso faz com que algumas pessoas tenham uma obesidade mental, ou seja, elas têm tanta informação que elas travam. Trago. Então, acho que esse é o E não principal escolhe desafio. nada, né? Ela fica perdida, não escolhe nada pra fazer É a ali. mesma coisa, você pega uma pessoa que é bastante indecisa, ela vai num restaurante onde tem vários pratos. Se não tiver lá indicação do chefe, o prato mais pedido, dificilmente ela vai ter facilidade de optar por algum prato. Então precisa ter uma indicação. Ela precisa de fato olhar primeiro qual é o problema. Porque muitas pessoas, muitas empresas, elas procuram por inteligência artificial, mas não sabem nem qual é o problema que elas querem resolver. Então a inteligência artificial ela precisa estar atrelada ao principal problema. Sim. Porque senão fica muito O gargalo. subjetivo, fica algo muito generalista. Uma inteligência artificial tem várias e cada uma resolve um tipo de problema. Sim, sim. Então primeiro eu preciso identificar qual é, a gente estava falando antes, qual é o meu gargalo? Exatamente. Qual é o meu gap? Qual é o meu principal problema? Qual é... A AI ela pode ajudar muito na escala. Então, aonde eu quero escalar? Qual é o produto? Aonde? Sim, E sim. aí sim eu vou atrás de uma inteligência artificial. Acho que esse é o primeiro ponto, fazer olhar para dentro de casa para depois olhar para fora. Porque hoje o excesso de inteligência artificial, o excesso de informação faz com que a gente fique travado e procrastine demais até tomar uma decisão. Você sabe que você falou de excesso de informação. Quando eu comecei a monitorar aqui, a gente começou no Excel, né, e tudo. E, cara, eu e o Célio monitorava tudo quanto é coisa. Ah, vamos fazer uma coluna aqui para monitorar isso. Vamos fazer, mas ele nem sabia o que fazer, tá? Nem sabia o que fazer. Agora, aí eu falei pro Célio, puta, cara, é muita informação. Agora a gente tem que começar a plotar dashboard, tá? Vamos pegar a BI e vamos plotar. Aí no meio do caminho a gente falou, cara, pra quê? O que a gente vai fazer com esses dados, né? Aí começamos tal, falar, cara, se tem 10 aí, a gente vai usar 2. O resto é tudo, cara, a gente tá perdendo tempo. Uhum. E vai uma indicação aí para vocês, tá? Quando começar a monitorar essa parte de dados, todo mundo, dados, a gente tá falando aqui, mas, gente, veja quais são os dados que você vai monitorar e o que você vai fazer com ele, Uhum. tá? Exato. Porque cai no que você falou, é uma poluição de dados, de informação tão grande, né? Uhum. Você falou de comida, cara, pô, é que nem gordinho no self-service, tá? Você tá no self-service, eu mesmo vou... Cara, eu já pego... O que eu pego primeiro? O arroz e o feijão, já põe um pouquinho ali, é uma batatinha, uma mistura e já paro. Porque senão, cara, você fica perdido, né? Uhum. Aquele monte de coisa, você quer pegar um pouquinho... Quando você vê, seu prato tá desse tamanho. Sim. E, cara, seu corpo não precisa de tudo aquilo. Sim, e aí sobra um monte, né? Exatamente. Porque você quer pegar tudo. Quer pegar tudo. E aí não analisou, não fez uma análise. O que eu preciso? Exatamente quantas gramas eu preciso. Sim. Quantas sim. gramas. E até, voltando ao assunto do dashboard, BI, eu vejo muitas empresas hoje que olham e eu quero um BI, eu quero um dashboard. Eu quero um dashboard. E aí, eu sempre falo, pra quê? Ah, você já investiu em marketing? Não. Você já investiu, já tem uma ferramenta de venda, um CRM? Não. Mas eu quero um BI, porque ele viu que é bonito, um BI é lindo, né? Sim, claro. Você consegue ver vários Gráfico indicadores, fica nas... Então, quem não gostaria? E aí, muitas empresas chegam, eu vou fazer uma consultoria e eu quero... Primeiro, eu quero uma campanha de meta, de Google, eu quero uma landing page, eu quero uma jornada de relacionamento, um e-mail marketing, eu quero chatbot, eu quero CRM de venda, eu quero BI. Interessante. Ou seja, nunca investi R$1. Eu falo, para que eu vou fazer um BI, um dashboard para bonito, para ter um número 0? Quer isso? Então, eu sempre falo, nasceu perfeito, nasceu tarde. Exatamente, então, começa com uma planilha.
coloca numa planilha a partir do momento, porque precisa pegar as frutas mais próximas do pé. Sim. E o BI é a fruta que está muito longe do pé. Então, por que que eu vou atrás de uma fruta Não tem longe do pé? maturidade ainda É para. planilha, tenho 2 vendedores, eu quero um chatbot. Quantos leads tu gera por dia? 3. Chatbot para quê? É. Por que que eu vou querer automatizar, deixar um atendimento robotizado, sendo que eu tenho 3, 4 leads por dia e 2 vendedores? Porque ouviu, é o que eu volto a dizer, excesso de informação, sem olhar para as dores, querer replicar fácil. Então, um chatbot, eu preciso colocar inteligência artificial no meu, na minha empresa, no meu time comercial. Quero colocar uma inteligência artificial para ligar para o lead e fazer a primeira prospecção, levantar o bunch. Mas tem 3, 4 leads por dia. Por quê? Não faz sentido nenhum. Então, tem outras frentes muito mais importantes, coletar dados, levantei esses dados, e aí sim eu começo com inteligência artificial, Sim. BI, CRM de vendas, etc. Então, acho que tem um caminho muito árduo antes de colocar várias e várias ferramentas, né? Porque hoje eu sempre falo, CRM de venda é fácil implementar? É muito fácil CRM de venda. Implementar um CRM de vendas é facílimo, porque é só comprar, ter um login e senha. Ok? Agora, o que não é fácil implementar é a cultura de CRM. Você pega um vendedor que sempre preencheu na planilha, no caderninho, colocou lá na parede, e do dia para noite você diz, olha, a partir de agora é tudo no CRM. Suas Então, tarefas, tá tudo. tudo. Então, não é bem clientes. assim. Então, o difícil, implementar uma ferramenta é login e senha. Agora, a cultura de CRM é mais complexa. Então, optar por ferramentas que tem um atrito maior com a cultura é muito mais difícil. Sim, sim. É o que eu digo, a fruta está muito longe do pé, né? Sim, sim. E é uma coisa, assim, a gente tinha um CRM aqui, né? A gente tinha um CRM e tinha um sistema financeiro, logo no começo da DAP, né? Tinha controle financeiro, empresa pequena é assim, começa com sistemas separados, depois unifica. Uhum. Aí depois a gente passou para um ERP, que tem o CRM já Sim. integrado e tudo mais, tal. E o que acontece? Quando mudou, já tinha cultura de CRM, mas imagina, teve problema. Sim. Porque mudou a ferramenta, o pessoal já, né? Imagina se você não tem nada e implementa hoje do zero, né? Eu vejo que às vezes as pessoas me perguntam, falam, poxa, Dario, vocês têm bastante coisa no digital, no orgânico, né? Então, tem LinkedIn, né? Tem o Facebook, Instagram, tal, o canal no YouTube. Mas, cara, foi uma coisa de cada vez. Não foi tudo ao mesmo Sim. tempo. A gente começou lá, Facebook, né? 10 anos atrás, começou lá, LinkedIn às vezes. Uhum. Aí depois veio a era do Instagram, né? Sim. Tem TikTok também. Depois colocamos TikTok. Só que a gente, quando criou o TikTok, a aba da DAP, do grupo DAP no TikTok, imaginou, pô, TikTok só dancinha. O que a gente vai pôr no TikTok? Aí depois foi evoluindo, né? E hoje tem vídeos que a gente põe, engaja lá, tudo. Uhum. Claro, não vai engajar que nem uma dancinha aí Sim. de um cara que é influenciador, mas tem uma relevância lá para as pessoas que estão lá também. Vídeos curtos, né? Uhum. E isso fica de lição para as pessoas também, gente. Se você quer fazer a parte do orgânico, de rede social, cara, não tenta ser bom em todos ao mesmo tempo. Cada algoritmo ele se comporta de um jeito. Você precisa? Precisa, mas vai por partes. Cria lá o LinkedIn, que é a rede profissional, falando de B2B, tá? Cria o LinkedIn, que é importante, né? Aí vai lá, Instagram, né? Se for relevante, depende da idade do seu pique, tá? Né? Porque tem muita idade hoje. Rede social, cara, 40 a mais, tem o Facebook. 40 a menos, talvez não seja relevante o Facebook, né? Se o seu pique não tiver dentro desses caras aí, né? Vai pro Instagram, TikTok, mas... E também não tenha aquela pressa, né? Imediatismo, aquela coisa que... Sim. Pô, preciso de resultado, preciso de resultado. Todo mundo precisa de resultado, gente. Todo mundo. Só que, assim, eu particularmente, um tempo, a gente não tinha equipe aqui para fazer marketing de conteúdo, era agência.
Aí Uhum. chegou um tempo, né? A gente teve um período difícil. Eu falei, cara, vou parar de fazer marketing de conteúdo. E o marketing de conteúdo, gente, ele é a longo prazo. Muito a A longo única prazo. coisa que eu não parei foi LinkedIn e YouTube, tá? Que aí eu nunca parei de produzir conteúdo aqui no YouTube, né? Mas eu parei um tempo das redes sociais, né? Facebook, Instagram, paramos. Aí depois, cara, a gente optou por voltar, né? E assim, porque eu me frustrei ao longo do tempo. Falei, cara, eu tô pagando a agência e tal. Aí a gente mudou um pouco a estratégia, né? A gente Uhum. falou, cara, vamos mudar, porque aí a gente tem equipe interna agora para marketing de Uhum. conteúdo, tá? Diga-se de passagem, gente, o nosso marketing de conteúdo para o nosso nicho é muito bom. A gente leva É, conteúdo de valor aí para a galera, tanto é que a gente montou o Dapcast para isso e traz sim. convidados aí espetaculares, tá? Para propagar conteúdo pro pessoal, né? Sim. Mostrar aí, dar uma acessibilidade, né? Uma facilidade maior a conteúdos relevantes que ajudem as pessoas no dia a dia. Essa é a nossa missão aqui no Dapcast. Mas eu voltei porque eu me frustrei, mas não deveria ter me frustrado. Deveria ser um pouco mais resiliente. Hum, Eu parei por cerca de um ano. é, É, eu parei, fazia alguns posts pontuais, mas sim. aquela cadência mesmo Aquela de posts, aquela constância, né? constância, Realmente. eu parei. E isso é uma falha, tá, gente? É uma falha, admito minha falha. Hoje a gente produz de forma interna e tem os nossos conteúdos são muito relevantes para todos aí, tá? E isso facilita muito para o nosso trabalho também. Sim, com Porque a certeza. gente tem muito resultado por conta. É muito mais fácil vender para quem te conhece do que para quem não te conhece. Com certeza. Muito mais fácil. E o marketing de conteúdo, ele é algo que ele agrega valor para quem está assistindo, mas ele não deixa uma mensagem clara, que é quando a gente está fazendo uma campanha de fundo de funil, que é compre de mim. Porque Exatamente. senão a Não tá gente fica vendendo. toda hora, compre de mim, compre de mim, compre de mim. Você tem que passar esse recado de compre de mim para quem está no fundo do funil, que já tem consciência do problema, já tem consciência da solução e tem consciência que você é a empresa certa para resolver o problema dele. Sim. Aí, ok, compre de mim, que é o tráfego que a gente faz, muitas vezes aparecer, muitas vezes não, sempre buscar aparecer para as pessoas certas no momento certo. Se você buscar as pessoas certas no momento errado, eu posso tá atingindo, tá aparecendo para um público ideal, só que ele ainda não está consciente do problema. E aí, marketing de conteúdo, como é esse podcast, a gente tá aumentando o nível de consciência. Eu não tô querendo te vender nada aqui, eu tô Sim, querendo claro. agregar valor para você, só Sim. isso. Então eu tô fazendo você estar consciente do teu problema, se questionar internamente. Ninguém tá querendo te vender nada. Se questionar, entender os problemas, depois eu te apresento, olha, se você tem esse problema, eu tenho essa solução, esse problema eu tenho essa. E aí sim, a jornada do usuário ela é mais longa contigo. Sim. A gente, principalmente B2B, a gente não tá vendendo uma calça. Não. Não é uma calça de R$ 100 que compre de mim, clica no botão. Não, estou vendendo um ticket mais alto. E principalmente o B2B tem uma questão de relacionamento. Você não decide, eu tenho certeza que você não decidiu fechar parceria com a V4 de um dia para o outro. Sim, com certeza. Ah, eu vi um post, cliquei no botão. Não, a gente fez uma reunião, teve alguém que te ligou, Sim. validou de fato se a dor que você tinha a gente podia resolver, porque a gente não consegue resolver a dor de todo mundo. E a gente marcou uma reunião, a gente ficou 1 hora conversando. Você avaliou, a gente avaliou também. Teve 30 dias de onboarding que você tem também. Então, é muito mais longo o relacionamento. Por isso que o marketing de conteúdo, você adianta esse relacionamento antes dele entrar. E é muito importante, barateia e deixa muito mais barato o custo por aquisição do cliente. Porque se você quer que ele te compre sem ter nenhuma interação contigo, ele nunca ouviu falar da DAP antes. Puxa. Ele pode comprar, mas vai ser caro. Sim, com certeza. Vai ser caro. E pode ser um problema, aí a gente já está falando de pós-venda, né? Se não conhece muito, não sabe do valor da DAP, pode ser um cliente que pode dar problema. Sim, sim. Não tem consciência, entrou, foi uma venda empurrada. Então, querendo ou não, marketing de conteúdo, a V4 faz muito isso, que é
aumentar o nível de consciência. Um dos nossos que dá certo a nossa parceria é porque vocês têm um nível de consciência alto em relação à internet. Sim. Então nós não estamos falando grego para Sim, vocês, com não tem certeza. um nível de consciência muito alto, porque marketing de conteúdo. Primeiro educa o cliente para que esse cliente ele esteja na mesma linha que eu, para que a gente juntos construa um case de sucesso. Com certeza. E você falou o marketing de conteúdo, eu encaro como uma troca de favor. Porque eu coloco o conteúdo ali pro cara como se fosse um livro, ele não precisa comprar um livro, Uhum. né? Sobre, no grupo DAP a gente propaga o quê? Os assuntos que a gente domina. Então, NR12, tudo sobre a norma, né? O cara conhece lá no meu perfil pessoal, no perfil da DAP a gente propaga lá a norma, os anexos, tudo. Parte de automação, instrumentação, né? Tem lá como fazer um controle em malha fechada. O que é uma malha fechada, né? Então, a gente vai colocando pílulas, né, de conhecimento. Isso aí. E o que é o favor? Eu forneço esse conteúdo relevante para ele consome esse conteúdo, mas ele lembra de mim. Uhum. Não é? Então, opa, eu sei quem... quem faz instrumentação? O Grupo DAP. O Grupo DAP, ele propagou lá, tal. Ou se é um cara influenciador ou decisor do meu negócio, ele vai chegar lá, a demanda, ele falar, poxa, esses caras aqui fazem isso. Sim. Então, já vi eles fazerem, vi um vídeo, vi um conteúdo. E o que ajuda também, aí é uma dica aí, gente, cara, eu gosto de falar as coisas livre aberto. Se os concorrentes estiverem assistindo, vai ouvir, pode fazer, que vai dar certo. É claro, tem que ter processo, tem que ter pessoas e tudo mais, mas a relevância de você estar nas redes sociais, então o cara entra lá, ele vê o Iago coloca uma campanha nova. Uhum. Tá, beleza, ele viu lá, tá. Fala, mas poxa, é um ticket alto. Então o cara não compra assim, Sim. né? Não é assim. Aí ele vai lá e, eu vou ver esses caras no YouTube. Pá, digita, tá lá. Estamos lá no YouTube, falando sobre NR12, falando sobre conteúdo, vai lá e vê o DAPcast. Tem um conteúdo aqui sobre esclarecedor, tal, beleza. Aí o cara vai no LinkedIn. Tá lá a página da DAP, tá lá os conteúdos, tal. Beleza, o cara vai no Instagram, né? Que hoje, novidade aí, 40 menos usa bastante LinkedIn, Instagram e TikTok. Tá lá. Então, vai construindo aquela relevância, né? Sim. E isso é bom, porque não é bom só para DAP, é bom para o cara que está comprando também. Claro. Porque ele tem uma maior segurança. Imagina, o cara é decisor de um ticket mais alto e o cargo dele tá em jogo. Sim. Tá? Eu tava falando esses dias aqui no DAPcast que o comprador que compra da gente, a maior parte é CAPEX, né? Que é investimento. Então, né? CAPEX são projetos de capital, gente. Então, o que vai acontecer? Se o cara vai comprar um projeto de capital, um investimento, ele já é um comprador de pleno para sênior. Não tem comprador júnior CAPEX. Eu nunca vi, tá, gente? Se tem, você tá me assistindo, parabéns. Se você é CAPEX, parabéns. Júnior já é CAPEX, mas os compradores que estão ali estão de pleno para sênior, né? Por quê? Porque o ticket é mais alto, a responsabilidade é mais alta, Sim. a seleção. Outra coisa, quando é investimento, não é MRO, é manutenção, reparo e operações. Tem uma recorrência maior. Quando é investimento, por exemplo, você constrói uma planta hoje. A Suzano construiu uma planta lá em Ribas do Rio Pardo. Todo mundo que ela contratou lá, ela vai contratar quando agora? Quando fizer uma outra planta. Sim. Concorda? Então não tem aquela recorrência, né? Então ela tem que fazer o cara que é comprador CAPEX, ele tem que fazer uma seleção muito maior para o fornecedor. Porque o ticket é alto e a recorrência que ele compra não é tão... Não dá para dar um Ctrl Z aí, porque é um problemão, né? É um problemão. Não é tão grande. Então, quando a gente, né, fornece prova social, conteúdo, tal, relevância dos nossos conteúdos, a gente está ajudando o grupo DAP e também buscando ajudar o cara a fazer uma boa escolha. E fazer uma compra correta. Correta. Porque eu costumo dizer, se eu vou num médico e eu não sei as dores que eu tenho, ele vai me dar um remédio para dor de cabeça e no dia seguinte eu vou continuar tendo dor em outros lugares. Se eu tiver consciência, ou seja, tiver oferecer vários conteúdos, eu vou fazer com que o meu público-alvo, ele identifique mais as dores dele. Sim. Eu, como médico, vou conseguir receitar remédios
que de fato resolvam o problema dele. Então, quanto maior o nível de consciência do usuário, do comprador, melhor é a venda. Melhor e de fato não vai comprar algo que não precisa. Sim, O valor, com certeza. ele é tanto para quem vende quanto para quem compra, não tem sobra. Eu não vou comprar um produto que eu não vou usar. Eu não vou comprar um remédio que eu nem tinha dor. Então, o marketing de conteúdo que você falou é justamente isso, é fazer com que o usuário, o consumidor final, ele identifique as dores, e você falou em moeda de troca. No digital, a gente fala bastante ativar o gatilho de reciprocidade. Legal. Porque se eu tô te oferecendo, se eu aprendi, por exemplo, eu tô em casa assistindo o podcast da DAP, e eu aprendi com a DAP, quando eu precisar de um serviço que a DAP pode oferecer, quem eu vou lembrar? A DAP, porque a DAP, de fato, me ajudou. Eu não vou atrás de uma outra empresa. Isso não é nem falando de forma consciente. Inconsciente, eu vou Sim, sim. optar pela DAP porque eu tenho uma, entre aspas, uma dívida. Eu preciso ser recíproco com a DAP porque a DAP me ajudou. Eu preciso ser recíproco. Eu vou contratar uma assessoria de marketing. Eu vou contratar uma empresa ou vou contratar a V4 porque a V4 me ajudou a entender o CAC, me ajudou a entender o ROI. Poxa, se eles me ajudaram a entender algo que eu não conseguia entender, eu tenho algo. Eu tenho que ser recíproco a eles. Isso não é Sim, nem no sim. mundo dos negócios. A gente está falando isso em vários âmbitos. O gatilho de reciprocidade ativado tende a ter relacionamentos muito melhores. Sim, sim. E é muito bacana, cara, muito bacana, porque assim, eu vejo a relação hoje comprador-vendedor como uma relação de parceria mesmo. Não vejo aquela coisa de, ai, o comprador quer ganhar, quer save, o Uhum. vendedor quer vender para bater a meta e tal, tal, tal. Eu acho que assim, principalmente para o nosso ramo de negócio, que a gente atende algumas frentes estratégicas, né, para ajudar as empresas mesmo. Eu acho que assim, a relação dos nossos vendedores com os compradores tem que ser muito mais próximo, gerar relacionamento. Tem que ser Porque ganha-ganha, né? ganha-ganha. Porque se a gente está falando de uma venda consultiva, né? Ah, todo mundo fala, venda B2B é consultiva, venda B2B é consultiva. Mas tá fazendo mesmo o consultivo? Será que Uhum. tá fazendo mesmo? É. Tá entendendo? Primeiro de tudo, você já chega vendendo ou primeiro ou você pergunta o que tá Faz um diagnóstico. diagnóstico, qual o seu problema? É. Ô, cliente, qual que é a sua dor, né? Ou você já chega, não, ó, eu tenho NR12, aí eu faço adequação NR12 em torno, em fresadora, em imprensa, eu faço adequação, ó, eu fiz adequação na Dexco, eu fiz na Coca-Cola, eu fiz... Tá, beleza, mas peraí, eu não preciso de adequação. O cliente fala, né? Eu não preciso de adequação. Ah, então, automação. Então eu posso automatizar, tá? Aquele vendedor que, sabe, cansativo, Sim, aquele cara... tirador de pedido Porra, muitas cara, vezes, né? cansa, pô. Ó, primeira coisa aqui, a gente tem uma série de, quando chega um lead, um MQL, tem uma série de perguntas, até o Iago perguntou esses dias na reunião, mas como é que vocês sabem isso? Falou, não, porque a gente tem um processo Sim. que a gente faz uma série de perguntas para entender, né, qual que é a dor mesmo, porque assim, a NR12, ela pode ser feita, né, de várias formas, a automação também, a instrumentação também. Por exemplo, eu tô falando muito de NR12, vou falar de instrumentação. Bom, o cara quer lá um projeto, tá? Uhum. Ele quer um projeto de controle de vazão, né? Para um produto que ele tenha lá, tá? Um shampoo, tá? Beleza, mas para onde que ele quer esse controle de vazão? Primeiro de tudo, para onde? Qual o ponto? É para o invase? É para produção? Esses são alguns pontos. Tá, você já tem algum projeto? Você precisa do quê? Do projeto, fabricação e execução? Então tem uma série de perguntas Sim. que você vai atender. Antes de sair oferecendo qualquer coisa, você vai entender o que o Sim. cliente precisa, né? Às vezes o cara, ele já fez o projeto interno, né? Ele já comprou material, tá? E ele precisa só da empresa para executar. E aí ele mostra o escopo pra gente, fala, ó, esse é o meu escopo, né? Vocês podem fazer algumas correções aqui, mas o projeto em geral é esse. Eu já comprei esse material e você pode executar para mim? Sim. Uhum. A gente vai e orca, Sim. pronto. Entendeu? Aí sim, de fato, ele já tá consciente da dor dele, né? Sim, cara. E outra gente já entendeu o que ele quer. Uhum. Não, eu te forneço projeto, eu te forneço isso. Não, calma, eu não preciso de tudo isso. Eu preciso
Então, Exato. vai ter cliente que vai precisar de tudo isso, vai precisar de uma visita técnica, vai precisar de um monte de coisa. Então, quando chega aqui, cara, os nossos vendedores aqui já são instruídos. Gente, primeiro de tudo, escutar o cliente, Sim. ver o que ele precisa, ver se ele tem um MD, né? O MD, o que que é? O Memorial Descritivo ou escopo, tá? Primeiro de tudo é ver se ele tem o MD, o escopo formatado. Se não tem, a gente tem alguns checklists para que a gente tenha minimamente um escopo montado para não sair orçando qualquer Sim. coisa. Pô, o cara tá pedindo uma melancia, você vai lá e entrega uma banana pro cara, Sim. entendeu? Então, a gente tem um checklist que vai preenchendo e vai seguindo, de acordo com a frente de trabalho, vai falando, ó, isso, aquilo, tal, preencheu, tá, beleza. E agora? Agora, ó, a gente vai, né, maturar isso aqui, vai pegar esses dados, se a gente precisar te ligar, marcar uma call ou até fazer uma visita, a gente te passa. O tempo médio de espera é tanto, né? Nesse tempo eu vou estar trabalhando nisso, aquilo, explica pro cliente, né? Acho que, se eu não me engano, o nosso tempo aqui está em 3 dias agora, de 3 a 5 dias. É um tempo muito curto para o escopo, né, que a gente pega. Mas a gente tenta entregar até 5 dias no máximo, para que também o cliente não fique, né, fica adormecido, né? Sim. Fica aquela coisa meio para ele ter um tempo apagada. para pensar, né? Sim, E na V4 também a gente atua dessa mesma forma, é uma assessoria modular. Porque eu lembro na época, eu tô desde 2020, a gente atuava como a gente vai fazer tudo que for possível para gerar resultado através da internet. Só que o tudo ele é subjetivo. Se eu estou investindo 5 mil reais e outra empresa está investindo 100, o volume de trabalho é diferente, volume de campanha, né? O que rege muitas vezes é o investimento em mídia. A assessoria da V4 ela tem vários módulos e isso ajudou muito o empresário, por exemplo, o empresário que de fato está indeciso. Eu preciso começar a investir na internet, mas eu tenho várias dores. A V4, eu faço uma reunião de 1 hora, faço um bom diagnóstico e identifico quais os produtos que ele precisa, porque muitas vezes, acho que já aconteceu, de a gente montar um escopo muito grande para o cliente, que ele, primeiro, que fica inviável financeiramente, e ele não consegue dar atenção, porque de fato tem que ter um trabalho, tem que ter uma atenção do outro lado. E muitas vezes a gente coloca BI, social media, jornada de relacionamento, CRM de venda, tráfego, é muito produto para ele dar atenção. Então, o que a gente faz hoje é, de fato, começar com escopo enxuto. Sim. Começa com escopo enxuto, porque senão, se eu dar muito remédio para ele tomar, ele não vai tomar nenhum. Então, isso facilita também esse diagnóstico, ter vários produtos separados. Olha, você nunca investiu no digital, uma campanha no Facebook, Instagram, Google, uma página de venda que é mais assertiva que um site nessa estratégia. E é isso. É isso. Depois a gente vai para outros produtos. Porque, mas David, eu preciso disso. Agora não. Por quê? Porque você vai investir nisso e não vai ter o retorno. É melhor que você invista em mídia e não pague para mim esse valor. Sim. Eu prefiro que, ao invés de pagar para mim esse valor, você coloque em mídia, porque daí sim a gente vai escalar. Quanto maior o investimento em mídia, maior o volume de dados que a gente estava falando, e aí sim a gente vai introduzindo outros produtos. E isso facilita muito para o empresário que nunca investiu em marketing e tem o excesso de informação de para onde que eu vou. Começa simples. Começa o arroz com feijão, Meta, feito. Google, página de venda, e depois vai evoluindo o projeto. Isso facilita muito para não ter um escopo muito gigante. Que nem nós, imagina, eu contrato um escopo gigante e eu tenho R$1.500 de mídia, ou seja, eu investi mais no piloto do que na gasolina do carro. Eu contratei um piloto caríssimo, eu contratei o Lewis Hamilton, e aí eu não tenho dinheiro para colocar na gasolina que ele vai pilotar o carro. Ué. Não faz sentido, eu preciso ter Nem consigo fazer dinheiro para gasolina. manutenção. Não consigo fazer manutenção, eu tenho o melhor piloto, mas não tenho a gasolina. Então eu sempre cuido. Para quê? Se hoje você, empresário, está pagando para assessoria, para agência, mais do que em mídia, tá errado. Tá pagando mais para o piloto do que colocando de gasolina. Eu sempre defendo. Se está pagando
X reais tem que ter mais em mídia, Sim. porque aí você vai escalar. E aí o nosso interesse também é que o cliente invista mais em mídia, porque quanto mais mídia, mais probabilidade, previsibilidade e crescimento o cliente tem. Quanto mais o cliente crescer, mais tempo ele fica com a V4, porque o nosso negócio é vender o seu. Então, se o cliente não vendeu dele, vai ferrar para nós. A Vai. gente não vai conseguir. Então, eu Não fecha o ciclo, né? eu preciso que ele, de fato, invista mais em mídia. Por isso que eu construo um escopo que possibilite ele ter mais dinheiro para investir em mídia. Né? Sim, com certeza. Se você não tem a ponta lá, né? O seu cliente não tá vendendo bem, porra, não faz sentido. Não, né? É Você... voltado à performance, né? Nós também, quando nós atendemos clientes, né? A DAP vai levar uma solução, a gente sempre conversa com as pessoas e tudo mais, né? E eu falo, pô, como que tá o negócio, né? Como que tá indo aí? Estão vendendo bem e tal. Ah, pô, quando você ouve boas notícias, é muito bom, cara. É muito bom, né? É aquela energia que você... cara, flui, né? Boas energias, né? Sim. Então, quando a gente leva uma solução que ajuda, né? O equipamento, que evita multas, no caso da NR12, né? Que a gente faz uma automação que vai aumentar a produtividade para o cara vender mais, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Justifica o investimento, né? Fica tangível. Ele vai ganhar mais dinheiro, vai comprar mais de mim, e o ciclo vai se retroalimentar. Vai indicar. Exatamente. Vai indicar que hoje a recomendação, a indicação, de fato, é algo que muitas empresas não estão olhando para isso. Mas não é ter a indicação de uma forma informal. O fulano me indicou porque ele é meu amigo. Não, é eu ter um processo de pedir recomendação. Porque a mídia, ela tá cada vez mais cara. Cada vez mais cara. O leilão tá cada vez maior. Então, se o meu resultado vier somente do inbound, do investimento em mídia, eu vou ter que faturar muito mais, porque vai ficar cada vez mais caro. E aí eu vou ter todos os ovos numa cesta. E o Facebook, Instagram, Google é uma casa de aluguel. Sim. A partir do momento que eles falarem, olha, muita não procura, quero mais você aqui, vou banir tua página do Instagram. Não quero mais esse anúncio. A política é minha, a casa é minha, as regras são minhas. Sim. E aí a gente fica dependendo dele. A partir do momento que eu adquiri um cliente através do Meta, eu tenho esse WhatsApp do cliente, esse cliente não pode mais comprar de mim pela campanha, clicando na campanha. Ele tem que comprar de mim com pós-venda. Ele tem que me indicar se eu estou pagando R$50 por lead, por MQL no digital. E eu consegui uma indicação de cada cliente, ter um processo, de fato, de indicação, e esse cliente me indicar 2, é R$100. É R$100 a menos que eu gasto no Facebook, no Instagram, no Google, e a chance de fechar uma parceria ela é maior. Sim, claro. É maior, porque, por exemplo, é mais fácil eu conversar com alguém que se cadastrou na minha página e não conhece o David, ou conversar com alguém que o Dario falou, pode falar com o David lá que eu estou gostando, e a pessoa ela confia em ti. Se a pessoa confia em ti, ela tem mais, a probabilidade de ela me ouvir é maior. Então, a indicação é um canal interessantíssimo. Na verdade, não é um canal interessante. É um canal que precisa ser explorado em paralelo a Google e Meta. Porque aí a gente começa a olhar muito para vários canais e o CAC é muito mais baixo. Mais baixo, exatamente. É muito mais baixo. Ganha poder de escala. Exatamente. A receita, né? Não existe uma fórmula mágica, nem uma receita aí para o sucesso, para as vendas e tudo mais, mas uma das coisas que a gente vê nas pessoas que, inclusive no Aaron Ross, lá que escreveu o livro Receita Previsível, é múltiplos canais de vendas, múltiplos canais de geração de demanda, né? É o que você falou, não invista apenas em um, né? Porque isso pode ser um risco muito alto, né? É um risco muito alto. Altíssimo. E quando você trabalha os outros canais, que nem você ganhou aquele cliente, você trata ele, você faz o CS, você faz uma boa entrega
né, e um trabalho ali de pós com o CS, ele, mesmo que ele não esteja fidelizado, ele sempre vai dar uma preferência, né, para você. Por quê? Porque você já fez uma boa entrega, né? É claro, hoje é muito competitivo o mercado, vai analisar preço, vai tudo. Só que assim, você já está um passo à Sim. frente na concorrência, né? Então, isso é muito importante. Da mesma forma que o marketing de conteúdo já prepara, né, o Aham. terreno, o pós-vendas ali, né, a cadência de entrar em contato, de mandar conteúdo, isso é muito Sim, importante, né? continuar agregando, porque a, a venda ela não termina quando assinou o contrato. A Sim, partir daí sim, começa uma nova venda. E muitas vezes o cliente ele precisa mais produtos que você tem a oferecer. Mas por uma questão de confiança, ele adquire um produto que gera um impacto, um risco menor. Deixa eu ver se eles vão me entregar realmente o que eles estão prometendo. Então eu sim, vou sim. contratar um produto, um ticket menor. E muitas vezes ele até quer contratar outros produtos, mas na correria, é o que a gente estava falando antes do podcast, Sim, muitas vezes falta só oferecer. E aí a exatamente. gente começa a falar de monetização. A gente falou muito de adquirir, só que a gente precisa olhar para a Manter, monetização. Manter, fazer upsell, fazer cross-sell, exatamente, é. outros produtos. Hoje, se um McDonald's, por exemplo, vender só hambúrguer, dá prejuízo. Uma Exatamente. questão de isenção de imposto e Se outra. tirar a batata dele, ele morre. Então, precisa ter um cross-sell. Sim, Precisa vender outros produtos. E aí, é como a gente falou, é mais barato. É mais barato eu vender um outro produto de 10 mil para o meu cliente ou vender um produto de 10 mil para um lead que eu adquiri no Google. Obviamente é do cliente. E ele tem um nível de maturidade maior. A jornada dele, a aquisição, ela é mais fluida porque ele já é o teu cliente, já tem um relacionamento, já conhece, já passou por altos e baixos, já passou ah, as 4 estações do ano contigo. Então, eu sempre falo, né? O cliente que já passou as 4 estações do ano contigo, já passou frio, já passou calor, ele vai saber, ele vai ter confiança que você vai atuar em outras frentes dele e você também tem mais expertise, você tem mais confiança para adquirir. E aí a gente entra no NRR, que é ter, ao invés de ter um churn, isso é para empresas que trabalham com receita recorrente sim, mensal, sim, né? sim. Se eu tenho 10 clientes. O churn é a desistência ali, ó, Exato. perda de clientes. Isso, eu tenho 100 mil, perdi 10 mil de clientes, 10 mil de receita, eu tive um churn de 10%. O NRR ficou em 90%. Só que 2 clientes, era um cliente que de fato não conseguia agregar valor. Não conseguia agregar valor. De novo, a gente não consegue agregar valor para todo mundo. Não Não vai existe agradar todo mágica, mundo, é. faz parte. O mundo é assim. Só que tem outros 2 clientes que precisam dos nossos serviços. E a gente fez um upsell de produtos de 20 mil reais. De 90 passou para 110. Ou seja, a gente tem um NRR de 110%. Tendo um churn de 10 mil, eu cresci a minha base. Fora a aquisição. Então, eu cresci de faturamento com a minha base, sem adquirir um cliente. Imagina a aquisição. Então, eu dei um exemplo claro aqui de NRR. Aí o pessoal pesquisa ali NRR, que é um termo novo. Mas Sim, para sim. projetos recorrentes, a gente precisa olhar para NRR. Porque a V4 mesmo passou muito tempo. Aquisição. A gente ainda está nisso. Obviamente, a gente nunca vai parar de vender. Não Sim, deve. sim. Empresa que não vende quebra. Agora, a gente precisa olhar. Tem clientes que estão com um produto, mas precisariam de mais produtos. E muitas vezes, se a gente não oferecer, alguém do mercado vai oferecer. Com certeza. E aí, obviamente, a gente fala, vamos oferecer mais produtos, mas a gente tem um time de venda, um time comercial. Você falou que tem 4 vendedores. Sim, sim, sim. Mas qual é o time que está olhando para a monetização? É é o fulano, que não é a função dele. Então, percebe que não tem, as empresas elas não têm uma frente que olha para a monetização.
Por isso que a aquisição ela é sempre maior, porque está mais difundido. A monetização ela está sendo falada, claro, para o Brasil não faz muito tempo, mas nos Estados Unidos já se fala muito em monetização, em NRR. Bacana, bacana. É, cara, e se tá falando lá, com certeza aqui também vai, porque é assim, né? Volta depois, né? É verdade. Bom, estamos chegando aí ao nosso final. Cara, bacana, bastante assunto aí. Falamos aí de marketing, vendas e tecnologia envolvido, né? Eu acho que as pessoas têm que pensar muito, né, em trazer isso, né? Trazer parceiros, trazer tecnologia e não só trazer, mas medir, né, os resultados para comprovação que faz sentido mesmo, né? Para geração de valor para o negócio. Porque se o cara hoje o empreendedor ou a empresa que está, né, querendo escalar e está querendo vender mais, tem que pensar muito no marketing primeiro. Sim. No marketing primeiro. Porque o marketing, gente, é como se fosse, né, você preparar o solo para plantar. É isso aí. Não vai adiantar você plantar num solo que, né, você não preparou ele. Mas agradeço muito, David. E agora, né, fica aí a oportunidade para você passar seus contatos. A V4 é muito conhecida no Brasil todo. E agora, né, como a gente conversou aí nos bastidores, está abrindo capital e querendo mais horizontes aí. Com certeza vai, né, porque é uma empresa bem conceituada no mercado, né, e tem muita estratégia envolvida. Sim. Mas fique à vontade aí para passar os seus contatos, como que o pessoal te acha, como que fala contigo. Show, eu agradeço muito estar aqui, fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui, daí um ótimo papo. Realmente a V4 ela está com uma ambição muito grande, o plano é 2030 estar entre as 2.000 maiores empresas de capital aberto do mundo, então a gente está com planos arrojados. Para me achar, David.Scalcon no Instagram, no LinkedIn, David Scalcon, aparecendo na tela aí, porque meu nome tem... o Luiz vai colocar na tela aí pro pessoal. Tem um Y aí, e mais complicado. Tem também, nós temos um site, tem o site da V4 Company, tem o link da nossa franquia, de fato, que daí conversa diretamente comigo. Tem o WhatsApp, então... Para me achar é muito fácil. Depois que colocou meu nome certo, vai me achar. Eu vou estar à disposição para, enfim, a gente bater um papo, ter uma hora de uma consultoria, ter um bom diagnóstico. Para os nossos clientes, a gente sempre oferece, como é o caso da DAP, times de 4 a 5 profissionais. Isso democratiza muito, porque você sabe o quão difícil é montar um time de marketing, contratar um gestor de tráfego, que eu não sei como treinar, como gerenciar um analista. Eu, por exemplo, não conseguiria montar um time de engenharia porque eu não entendo muito. Então, para quem está montando um time de marketing, é mais complexo. Então, algumas empresas optam por terceirizar todo o time de marketing, e é nisso que a V4 atua, terceiriza todo um time de marketing, analista, gestor de tráfego, copywriting, supervisor. A gente implementa landing page, site, gestão de tráfego, analista. Então, são vários serviços e, de fato, tô aberto para conversar. Eu sempre falo que nas minhas consultorias, o mínimo que a pessoa do outro lado vai ter é sair provocado, é sair com aquele sentimento de caramba, tô dormindo aqui, tô dormindo. Sim, então a venda a gente fala que é uma consequência, pelo menos a conversa é muito produtiva, é uma provocação muito boa, então tô à disposição aí para conversar e mais uma vez obrigado pelo convite. Bacana, bacana. Nós agradecemos muito aí o seu tempo, cara, né? Tirar um tempo para vir aqui no Dapcast e somos gratos pelo conhecimento propagado aqui. E a gente continua na parceria aí, vamos que vamos, né? Boa, vamos lá, obrigado. Até mais, pessoal. Até a próxima. Show. Valeu, gente. Tchau, tchau.